Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, trabalho com fisioterapia respiratória e moro em Curitiba. Aqui eu exerço a minha atividade profissional. E hoje a gente vai conversar sobre esse camarada aqui. Conhece ele? Daqui a pouco vai vir alguém nos comentários. Tem que usar o clipe nasal, tem que usar o clipe nasal. Sim, eu sei que tem que usar o clipe nasal. O não uso do clipe nasal, ele desfavorece muito o prognóstico com o Power Brief, tá? Porém, isso aqui é um vídeo, né? É um vídeo e não colocar o clipe nasal é algo que facilita a minha comunicação com vocês. Então, esse aparelho aqui é o Power Brief Plus de resistência alta, ou Power Brief HR, a tradução do inglês, Power Brief Hard Resistance. É um aparelho de carga alta, tá? Então, como que ele começou a ser divulgado? Começou a ser divulgado que ele seria um Power Brief para atletas ou um Power Brief para cantores. Exato, perfeito. Qual que é o grande diferencial do Power Brief nesse grupo de pessoas? Cantores, que também são conhecidos como atletas da voz, atletas de modo geral, principalmente esportes aeróbicos, como ciclismo, natação, futebol. Bem, o diferencial vai ser basicamente aumentar a performance desse grupo de pessoas nas atividades que elas exercem. Cantor, vai aumentar a sua performance no palco. Tá? Dentro dessa performance do palco, ele vai te trazer uma maior resistência, principalmente se você for um cantor onde você requer vários movimentos no palco, vários movimentos se deslocam pelo palco. O Power Brief ele retarda a sua fadiga. A gente fala, com o uso do Power Brief, ele ameniza o metaborreflexo. Amenizar o metaborreflexo significa que você vai ter um desempenho maior, pensando tanto no esporte quanto no canto. No canto especial, ele vai te trazer qual vantagem? Aumento de potência vocal, aumento em tempo de fonação, esse tipo de benefício. Agora, quando a gente fala do esporte em si, existem um número maior de evidências do Power Brief para os esportes aeróbicos, realmente existe. Dentro dos esportes aeróbicos, tá, a gente vai ter, para o atleta do futebol de campo, ele vai ter um aumento na atividade de um músculo que fica na lateral da perna, que a gente chama de vasto lateral. Para os atletas do ciclismo, a gente fala que ele vai aumentar a competitividade, provas contra o relógio, vai reduzir o tempo nessas provas, e você vai ter uma redução no seu tempo de descanso, ou seja, o tempo de descanso vai ser mais rápido. Tá? Então, em resumo, esses são os benefícios do Power Brief. Tá? Agora, por que eu estou fazendo um vídeo específico sobre esse aparelho e colocando canto e esporte? Porque o aparelho em si, tá, para mim, ele é algo um pouco irrelevante. Que a gente tem que pensar irrelevante no seguinte sentido. A gente tem que pensar qual é o nível de carga que essa pessoa precisa, tá? Qual o nível de carga que ela vai suportar. É isso que a gente precisa pensar. Então vamos pensar, esse aparelho aqui seria um aparelho para ser usado em cantores ou atletas? Até poderia, tá? Mas a gente precisaria entender muito quem seria esse cantor e quem seria esse atleta, tá? O que significa isso que eu estou querendo dizer? Cada pessoa, ela tem um nível de contração do músculo respiratório, que a gente chama de PI max, pressão inspiratória máxima, ou S-index. S-index é a carga que é medida no Power Brief K5, que ela retrata a força muscular respiratória dinâmica, diferente do que a gente vê no manovacômetro que nos traz a pressão inspiratória máxima, tá? Se estiver ficando muito técnico, deixe aí nos comentários a sua dúvida que eu vou explicar.
Então, isso que a gente precisa entender, qual que é essa abrangência. Já li artigos onde fala do uso desse aparelho para atletas. E também já li artigos onde fala desse aparelho aqui para atletas e pessoas sedentárias, tá? Então isso vai variar muito. Agora, de um modo geral, realmente existe uma recomendação desse aparelho aqui ou desse aparelho aqui, tá? O Classic RA para atletas e cantores. Por quê? Essas pessoas, como buscam alta performance, a gente trabalha com protocolos mais específicos. Então, os protocolos que eu trabalho são protocolos que vão abranger 100% do que eu avalio no PowerBrief K5, que é 100% da pressão inspiratória. E se eu pegar um atleta ou um cantor de uma determinada faixa etária, eu não consigo atingir 100% com esse. Exemplo, um paciente que eu tive com câncer de pulmão, que a avaliação dele dava um resultado de 140 centímetros de água, né? Então, geralmente vem corredores ou ciclistas aqui para avaliar, e daí eles chegam assim com o seguinte argumento: não, isso daí para mim vai dar tudo bom. A contração do músculo respiratório, ela não pode ser baseada mediante ao seu desempenho no esporte apenas. O PowerBrief, ele vai te dar um up, tanto no desempenho no esporte quanto no canto, por exemplo. Agora, não necessariamente você vai ter um resultado de pressão inspiratória máxima alto ou um resultado de S-index alto. Não necessariamente, tá? E eu acho até engraçado que esse é bem esse argumento, né, que essas pessoas usam. Há 2 meses eu avaliei uma corredora aqui de Curitiba, então foi até o argumento que ela colocou para mim. Nossa, você imagina o que então eu não estava lá antes de começar a correr? Quando você começou a correr, provavelmente devia estar a mesma situação que eu avaliei essa atleta. Porque o fato de você ser corredor, o fato de você ser ciclista ou cantor, não implica necessariamente você treinar o músculo respiratório. Você só treina o músculo respiratório se você usar dispositivos que treinam o músculo respiratório. Um cantor, provavelmente, ele acaba tendo um desempenho maior porque esses aparelhos, seja o PowerBrief, Classical Plus ou o Respiron, faz parte da rotina do treino dos cantores, das aulas do canto. Qualquer professor de canto hoje usa com os seus alunos Respiron, Shaker e o PowerBrief em uma menor proporção. A grande maioria não usa muito o PowerBrief com os seus alunos. Mas veja que, mesmo se a grande maioria dos professores de canto não usam o PowerBrief com os seus alunos, ele já tem um treino do músculo respiratório proveniente do uso do Respiron. Por mais que eu seja contrário em alguns aspectos do Respiron, o fato é que o Respiron é o aparelho de treinamento muscular inspiratório. Ponto. Isso é fato. Independente se ele usa carga alinear, independente de qualquer crítica que exista eventualmente sobre o Respiron, a proposta dele é treinar o músculo respiratório. Pelo fato de treinar um músculo respiratório, quando você for avaliar um cantor, um aluno de canto com o PowerBrief K5, o comportamento da contração do músculo respiratório dele vai ter uma qualidade melhor do que um ciclista. Vamos dar um exemplo aí de um ciclista profissional, um triatleta, que nunca treinou um músculo respiratório. Não, mas eu pedalo bastante. Pedalar bastante não implica colocar carga no músculo respiratório. Tá? Então, existe a possibilidade de um atleta do ciclismo ou atleta da corrida, atleta dos 100 metros rasos, qualquer atleta, ter uma força muscular respiratória limítrofe, tá? E ter uma consciência respiratória bem irregular. Nos próximos vídeos eu vou trazer os laudos do PowerBrief K5 e apresentar para vocês algumas questões para vocês entenderem como que
se processa a contração do músculo respiratório. Tá? A gente consegue ver que pessoas que não são treinadas, que não têm um músculo respiratório treinado, elas têm um comportamento de contração do músculo respiratório bem irregular, totalmente diferente de uma pessoa que já é treinada. Tá? Então, os cantores, sim, eles têm essa rotina de treino do músculo respiratório, seja ela proposta pelo Respiron, ou, em alguns casos, daqueles que já usam o Power Brief, uma proposta de treino do músculo respiratório, onde existe a união do Respiron e do Power Brief. Já os atletas, de um modo geral, eles não têm essa tendência de treinar o músculo respiratório. O que existe muito dentro na perspectiva de trabalho desse pessoal é treinar a cadência da respiração. Então, até em alguns casos, né, eles falam, você tem que respirar em tal momento, deixar respirar em tal momento. Essas questões que eles acabam colocando, tá, em muitos esportes. Só mais a título de exemplificação, isso que eu estou querendo dizer é tentar conciliar a respiração com o movimento no esporte. E se você tem um músculo respiratório bem treinado, você consegue cadenciar o seu movimento respiratório de acordo com o seu movimento de perna ou o seu movimento de braço. Isso eu observo muito dentro do karatê. Então, tem vídeos aqui no meu canal falando da importância do karatê sobre o processo de aprendizado. E realmente esse processo de aprendizado, onde você só recebe o feedback, respira nesse ponto, expira nesse ponto, agora é a hora de puxar o ar, agora solta o ar, que tem na maioria dos esportes, isso promove uma melhora, sim. Promove uma melhora no aprender a respirar, numa reeducação do movimento respiratório. Mas não necessariamente você terá ganho de força do músculo respiratório. Ganho de força do músculo respiratório, você só tem treinando o músculo respiratório, que a gente consegue com esse aparelho aqui. Especificamente esse aparelho aqui para os atletas e cantores, por quê? Porque essas pessoas buscam alto rendimento. Então esse aparelho, ele tem uma abrangência de carga que chega até 270 centímetros de água. Isso é muito grande. Tá? Eu vou chegar no fim. Pouco provável que uma pessoa que adquira o Power Brief Plus RA vai chegar na maior carga. Porque para você chegar nessa carga de 270 centímetros de água, no mínimo você tem que ter uma pressão inspiratória de 270 centímetros de água. A pressão inspiratória de um adulto saudável, que seria uma pressão normal, seria de 120 centímetros de água. De 120 a 130 centímetros de água aproximadamente. Isso é um valor normal. Esse aparelho aqui chega a 270 centímetros de água. Então, em 13 anos de profissão, volto a repetir que eu completei em janeiro agora, eu nunca vi ninguém chegar a 270 centímetros de pressão inspiratória. Nunca vi ninguém chegar a esse patamar. Em uma única vez, em uma única inspiração, um paciente meu com câncer de pulmão conseguiu gerar 140 centímetros de água em uma única inspiração. Nunca vi fora isso. O protocolo que eu uso para atletas e cantores é 100% da pressão inspiratória que eu avalio no K5. Então eu obedeço aquela regra aí, até porque assim, você chegar no último nível desse aparelho e executar a manobra, tudo de qualquer jeito, recrutando músculo acessório da respiração, até que ponto isso está sendo efetivo no aspecto dos benefícios do aparelho? Quais são os benefícios do aparelho para o músculo respiratório em si? Hipertrofia diafragmática e hipertrofia de intercostais. Hipertrofia diafragmática sempre vai acontecer para qualquer grupo de pessoas, seja para os cantores, seja para os atletas, seja para o DPOC, seja para o paciente com insuficiência cardíaca. A essência dos aparelhos da linha Power Brief, a essência do treinamento muscular inspiratório é a mesma.
Aí o que difere é a gente entrar nas individualidades de cada pessoa, cada doença ou cada atividade. Então, cantor, pessoal do canto, eles estão em um grupo específico e dentro desse grupo existe a individualidade de cada pessoa. Os ciclistas, esse é um grupo específico e dentro desse grupo a gente precisa entender qual que é a modalidade do ciclismo e entender qual que é a individualidade de cada um. Algum paciente é a mesma coisa. Então, aí, dentro dessas individualidades e conhecendo as características de cada grupo, músicos com determinado estilo de música e atletas dentro de seus respectivos esportes, a gente vai propor a terapia. E dentro dessa terapia, a gente vai ter que entender também qual que é o aparelho para cada um, tá? Se essas pessoas, cantores e atletas, buscam alta performance, buscam alto rendimento, então é lícito fazermos a indicação de um aparelho onde ele consiga uma abrangência de carga maior, não significando necessariamente que vai conseguir chegar aos 270 centímetros de água. Eu busco principalmente a hipertrofia do diafragma. E dentro desse aspecto da hipertrofia do diafragma, falando especificamente aos dois grupos que são focos desse vídeo, a gente vai conseguir aumento de volume corrente. Conseguindo aumento de volume corrente, a gente consegue cadenciar a respiração com as pedaladas, ou a corrida, o chutar da bola, e a gente consegue um maior tempo de vocalização, uma maior potência vocal. A aplicação do treinamento muscular inspiratório aqui em Curitiba eu faço uma vez por mês. Tá? Então, uma consulta por mês. Faço isso hoje exclusivamente via o Seja Membro do YouTube. Então lá tem a assinatura premium, essa vai te dar direito a uma consultoria, vai servir para essa avaliação de ajuste da carga do Power Brief. Tá? Então, chegando a uma carga máxima de 270 centímetros de água, isso já é um motivo para a gente pensar nesse aparelho para as pessoas que buscam alto rendimento. É único e exclusivamente ele? Não, não é. Como eu falei para vocês, é um aparelho que pouco provável você vai atingir os 270 centímetros de água. Mas se ali um adolescente começou nas aulas de canto, preferível investir nesse aparelho do que investir em um desse daqui e ter que migrar para esse depois, tá? Esse aparelho, ele vai contemplar todas as cargas que esse daqui tem. Já uma outra opção, que acaba sendo uma opção melhor em custo-benefício, é o Classic RA. O Classic RA ele chega a uma carga de 250 centímetros de água. De 250 para 270 também não tem muita diferença, né? Pouca diferença. Bem, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? No card que vai estar passando aqui no izinho, eu vou deixar um vídeo onde esse vídeo fala mais especificamente sobre esse aparelho aqui. O título é Power Brief Classic RA ou Power Brief Classic HR, mas vai estar aqui no izinho desse lado e também vai estar no card ao final deste vídeo, tá bom? Curta e compartilhe esse vídeo e prestigie esse outro vídeo aí, onde eu vou estar falando um pouquinho mais em detalhes, mais aspectos técnicos do Power Brief Plus RA, tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.